não existe censurar o humor. Eu queria repetir isso 200 mil vezes. Eu queria pôr as pessoas que pensam isso ouvindo 24 horas por dia. Não existe a possibilidade de censurar o humor. Não existe a possibilidade de censurar o humor. Para ver se eles aprendiam de uma vez por todas. Você está no Trip FM. Ok, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo o professor de jornalismo Eugênio Butti, um homem que já desempenhou vários papéis, já pilotou revistas importantes, é atualmente colunista do Estadão e professor na ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. No Brasil, nós temos hoje um grande jornal diário, o Estado de São Paulo, que declarou abertamente que apoia o candidato José Serra, isso antes do primeiro turno. A Folha de São Paulo não declara apoio a nenhum dos candidatos, mantém uma postura editorial de total independência em relação às candidaturas que caminham aí. A revista Carta Capital declarou apoio a Dilma Rousseff. E no caso da revista Trip, ficou muito evidente a simpatia editorial da revista pela candidata Marina Silva. Isso acho que desde 2009, mas em 2010 ficou muito claro. Uma coisa que precisa ser separada é o seguinte: nas reportagens, os jornais têm o compromisso e precisam honrar esse compromisso de ter compromisso com os fatos, ter compromisso com os acontecimentos tal como eles se passaram. Então, é muito ruim que um jornal, por ter uma opção no espaço editorial por um candidato, comece a torcer os fatos e a distorcer a reportagem para favorecer uma imagem positiva desse ou daquele candidato. Mas não é o que acontece. A reportagem segue com seu compromisso com os fatos e a opinião editorial é uma opinião que vai numa direção da outra. É bom que o leitor saiba, esse jornal apoia aquele. Isso é comum nos Estados Unidos, não é uma invenção brasileira, isso é muito natural. E, em muitos casos, é até melhor que haja essa declaração de voto. Ele fez declarações muito graves e muito indevidas, impróprias, com relação à imprensa. Uma delas é essa de dizer que a liberdade de imprensa é sagrada, mas a liberdade de imprensa existe para que as pessoas deem informações corretas. Em princípio, todo mundo vai estar de acordo com isso, porque é claro que todo mundo quer informação correta, mas há uma inconsistência nessa afirmação que é uma sutileza que a gente precisa entender e explicar. A liberdade de imprensa foi conquistada na democracia para que as pessoas digam o que elas pensam. É a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, liberdade de opção religiosa. E nem sempre o que eu penso vai ser considerado correto por você. Se nós dependermos de um presidente da República dizer o que é correto ou incorreto para que a liberdade exista, nós caímos imediatamente na tirania, no totalitarismo. A liberdade de imprensa existe principalmente para as informações que as autoridades vão considerar que são incorretas. A liberdade de imprensa existe para a crítica. E um presidente da República jamais deveria estabelecer essa condicionante. Além de não poder estabelecer essa condicionante, ele devia atuar no sentido oposto, de assegurar que a liberdade sustenta a expressão crítica e a expressão daquilo que incomoda a autoridade. Às vezes eu penso até que nós estamos entrando na era de um certo tiririquismo. É engraçado, mas o Brasil tem o getulismo, o Brasil tem o brizolismo, o Brasil agora parece que tem alguma coisa de lulismo, mas vai ter o tiririquismo, que é essa esperteza de alguns partidos, de lançar mão de figuras populares que conseguem fazer aquilo que se chama de puxador de voto. O tiririca é uma figura que elege atrás de si uns 4 ou 5 deputados, que o eleitor não conhece e em quem o eleitor não tem consciência de que está votando, porque ele amplia a base do coeficiente eleitoral. Ele tem uma espécie de armadilha no sistema eleitoral brasileiro. Tem. Isso é conhecido, é muito criticado, mas nós não tivemos até agora energia para mudar essa lógica. E aí,
Às vezes o sujeito vota num tiririca da vida para protestar contra os políticos, mas com isso está elegendo 5 daqueles políticos contra os quais ele quis protestar. Não, a proibição dos programas humorísticos, aquilo foi uma piada de mau gosto, uma barbaridade, algo impensável. Não existe na democracia a ideia de que vá se proibir alguém de fazer piada com o candidato. O que é isso? Eu vou repetir, a liberdade de expressão é a liberdade de crítica. E depois, o que separa o que é sério do humor? Como é que você pode estabelecer, de forma confiável, uma fronteira entre o que é jornalístico e o que é humorístico? Então, em todos os sentidos, inconcebível que uma autoridade imagine que possa proibir manifestações humorísticas durante um período eleitoral. Ainda bem que isso foi superado e é algo que já ficou para trás. Eu vi recentemente, esses dias agora, no Pânico, um repórter mostrando a cena em que o Netinho, tempos atrás, o esmurrava. Aquilo tem altíssimo interesse público. Aquilo é uma notícia e é também uma piada. Portanto, como é que uma autoridade vai falar o humor não pode, mas a notícia pode? Não existe essa fronteira. A liberdade de imprensa nos obriga a comprar esse tipo de constrangimento. Isso é uma parte do preço que uma sociedade paga para ser livre. E então não existe censurar humor.